a gente tem um grande crescimento nos últimos anos nas vendas online, que também democratizaram um pouco os produtos premium no mercado brasileiro e os produtos mais valorizados. E a beleza de você comprar online também, e no próprio varejo, você pode comprar e parcelar. Então, é interessante esse movimento, porque as pessoas hoje, eu prefiro ter um produto melhor, parcelar em 12 vezes, mas eu realmente vou ter uma coisa que vai me fazer bem e vou me sentir super bem. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do UOL Líderes. Eu sou Mariana Desidério e o nosso convidado hoje é Marcelo Zimmer, CEO da L'Oréal no Brasil. A L'Oréal é a maior empresa de beleza do mundo. Foi fundada em 1909 na França e hoje tem 37 marcas. Em 2022, a L'Oréal teve faturamento global de 38 bilhões de euros. Marcelo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde. Marcelo, fala um pouco pra gente sobre qual que é o momento da L'Oréal no Brasil hoje. Então, é um momento de... Bom, primeiro, boa tarde. É um momento muito positivo no Brasil. Primeiro, obviamente, tem uma questão de aceleração do nosso negócio. Então, são já 4 anos de crescimento de duplo dígito e ganhando participação de mercado. E também é um momento de grande transformação do nosso negócio no Brasil. Então, somando essa parte de crescimento com a transformação da empresa, seja na parte mais digital, uma empresa cada vez mais engajada no tema de diversidade e inclusão no Brasil e também desenvolvimento e comunicação de produtos que são mais alinhados com a população brasileira, acho que é um momento muito positivo e de grande contribuição para o Grupo L'Oréal também como país emergente. Qual que é a relevância do mercado brasileiro para a empresa? Então, o Brasil é o 4º maior mercado de beleza do mundo, então é um mercado extremamente dinâmico e um mercado também bastante exigente. A gente fala que a consumidora brasileira é uma das mais exigentes de beleza, seja para cabelo, seja para pele. Então, é um país muito estratégico para o Grupo L'Oréal, não só pelo tamanho, mas também pela exigência do consumidor, que faz com que a gente tenha que desenvolver produtos e fórmulas que são super competitivos. Então, muitas das inovações que a gente faz no Brasil hoje em dia, elas são exportadas para o restante do mundo. Então, tem um papel, obviamente, de crescimento de tamanho, mas também tem uma relevância muito importante na parte de desenvolvimento de produtos, também como a gente utiliza ingredientes naturais do Brasil e toda a diversidade que tem no Brasil de pele, de cabelo também, que é uma das mais diversas do mundo. A gente diz que no Brasil hoje, de 9 tipos de cabelo, a gente tem praticamente todos os tipos de cabelo no Brasil, desde o mais liso até o mais crespo. E de tonalidade de pele também, a gente tem quase todas as tonalidades de pele que a gente conhece. Então, o que a gente desenvolve hoje no Brasil também é super relevante para o grupo. Então, é um grande laboratório a céu aberto para a L'Oréal. E você citou um crescimento importante, né, nos últimos anos. Sim. Qual que é a expectativa de vocês para o mercado de beleza no Brasil para 2024? Qual que é o momento desse mercado? Então, é interessante que dos últimos 4 ou 5 anos, talvez 2023 é um dos anos que o mercado teve mais dinâmico no Brasil. Então, a gente percebe que a consumidora brasileira e o consumidor brasileiro também, porque o homem também usa produtos de beleza, tem acelerado, né? Não só numa questão de quantidade de produtos que as pessoas usam em novas categorias, mas também na questão de valorização e premiumização. Então, isso também traz valor. Então, não é um crescimento só em unidades, mas também um grande crescimento em valor do mercado brasileiro. Então, nossa expectativa para 2024 é que essa dinâmica continue e deve continuar nos próximos anos, porque acho que praticamente todos os players do mercado hoje no Brasil que trabalham com cosmética e beleza têm trazido grandes inovações. Então, e o consumidor está procurando essas inovações também. Então, eu vejo realmente um futuro muito bom nos próximos anos. E como você conhece vários mercados, né? Assim, eu queria entender quais que você considera que são características do consumidor brasileiro, que o consumidor brasileiro busca e eventualmente outros consumidores têm um comportamento diferente. Então, um dos pontos importantes é que a beleza para o brasileiro, você pode resumir que ela tem que ser a felicidade, né? Talvez em alguns dos países do mundo, quando a gente fala sobre beleza e cosmética e até de higiene, é uma questão muito mais racional, né, de utilização de produtos. E aqui no Brasil tem esse componente emocional que é muito, muito importante, até porque a gente vê, de repente, a venda direta e outros canais que são importantes para a consumidora e o consumidor brasileiro. Mas, além dessa questão da parte da felicidade, do contato, tem a parte também da exigência, né? A mulher brasileira, ela realmente é muito exigente em relação aos produtos, o que ela coloca na pele, o que ela coloca no cabelo. Então, a gente sabe que o que funciona no Brasil deveria funcionar em outros lugares também, pelo nível de exigência.
E o que mais posso falar um pouco do mercado brasileiro aqui? Além desses dois fatores, eu acho que tem a questão, é um mercado muito, muito competitivo em relação a alguns players locais, né? Não são só players globais. Então isso também faz com que o mercado brasileiro seja super exigente para qualquer empresa que queira trabalhar aqui no nosso território. Então é muito exigente não só por parte do consumidor, mas também por parte da concorrência. E você citou esse movimento de produtos mais premium, né, no mercado de beleza. O que explica essa tendência? Então, a questão da premiumização, até complementando um pouco a sua pergunta anterior, a mulher brasileira, se eu comparar com uma mulher, por exemplo, europeia, a gente toma 2 a 3 banhos por dia, né, enquanto uma pessoa em alguns outros países toma um banho só por dia. Então, depende do tipo de produto que você usa, tem a questão de talvez use uma vez por dia, talvez você pode usar diferentes produtos em diferentes momentos, e as rotinas também são diferentes. Uma mulher, hoje na Europa, usa em média 2, 3 produtos para o cabelo quando ela faz, ou seja, o seu ritual são 3 produtos. No Brasil, mais de 5 produtos. Então, são diferentes rituais, então é um cuidado mais complexo, digamos, muito exigente em relação a algumas outras regiões. Então, isso um pouco sobre... Existem comportamentos diferentes. Mas voltando à sua pergunta, se puder me lembrar agora um pouquinho também. Eu perguntei sobre esse processo, esse movimento... De premiumização. Isso. Uhum. Então, na parte de premiumização, teve uma tendência, alguns anos atrás, o mercado brasileiro estava tendo um pouco de dificuldade de valorização do mercado. Então, teve um grande movimento de redução de tamanhos, de redução até, não de redução de preço, mas principalmente de redução de tamanho. E nesse momento, algumas empresas, mas principalmente a L'Oréal, a gente tomou uma decisão de que a consumidora brasileira ela é exigente. Mas ela é exigente e você pode cobrar mais desde que você entregue um valor para ela. Então, a gente foi para uma estratégia muito mais de trazer melhores inovações, com muito mais entrega e resultado para a consumidora, e com isso a gente pôde também vir com preços um pouco mais premium, né, um pouco mais valorizados que o restante do mercado. E isso começou a mexer um pouco ponteiro. Então, a gente percebeu que no Brasil não é uma questão só de ter competitividade de preço e preço baixo, tamanho pequeno, mas sim, existe uma consumidora de diferentes classes, que não é só classe AB, que realmente quer ter certeza que o produto que ela compra é muito bom e vai entregar. E ela está disposta a investir e gastar mais por isso também. Porque essa tendência me leva a pensar, porque ao mesmo tempo que então tem essa premiumização, então os produtos têm mais qualidade, né? Ao mesmo tempo é um país com baixo crescimento econômico, né? Então como fechar essa conta? Eu fico pensando, são só classe AB que estão comprando esses produtos premium? Não. Ou como que as pessoas estão fazendo? Qual que é o movimento que vocês enxergam? Então, o tema da autoestima e de você se sentir bem é uma coisa que está muito enraizada na cultura brasileira, né? E pode ser desde uma questão do cabelo, que é uma expressão, você se expressa através do seu cabelo, da sua pele, da sua maquiagem, né? Do seu sorriso. Então, é uma coisa que o brasileiro não abre mão, né? Ele não abre mão de se sentir bem e da questão da autoestima. Inclusive, ele pode deixar de comprar outras coisas que talvez não sejam tão necessárias, porque realmente a gente não fala de um produto que é supérfluo, é um produto que realmente te faz bem. E estão dispostos muitas vezes a ir um pouco além do que eles gostariam de ir, mas porque eles sabem que o que eles vão estar comprando tem uma altíssima qualidade. Então, esse fator de algo que me faça bem e que seja de alta qualidade é muito importante hoje para o consumidor. E aí ele acaba deixando de consumir outras coisas, por exemplo, acaba de repente parcelando uma compra de um... Exatamente, até eles podem parcelar também, né? Porque hoje, inclusive, uma das belezas do mercado brasileiro comparado com outros, quando a gente fala de produtos mais premium, hoje você pode comprar no cartão e você pode parcelar. Inclusive, a gente tem um grande crescimento nos últimos anos nas vendas online, que também democratizaram um pouco os produtos premium no mercado brasileiro e os produtos mais valorizados. E a beleza de você comprar online também, e no próprio varejo, você pode comprar e parcelar. Então, é interessante esse movimento, porque as pessoas hoje... Eu prefiro ter um produto melhor, parcelar em 12 vezes, mas eu realmente vou ter uma coisa que vai me fazer bem e vou me sentir super bem. E quais são os investimentos previstos pela L'Oréal no Brasil para 2024? Então, investimentos... a L'Oréal é a quarta maior anunciante do mundo, né? Quando a gente fala de mídia. Então, a gente vai continuar com o nosso crescimento de duplo dígito, a gente vai continuar trazendo cada vez mais mídia, né? E para trazer também mais mídia, você também tem desenvolvimento da indústria. Então, a gente praticamente em 2024, a gente vai ter duplicado o nosso faturamento versus 2019 e a gente vai continuar duplicando. A gente tem o objetivo de duplicar novamente nos próximos 5 anos o faturamento da L'Oréal e isso vai estar exigindo um pouco da L'Oréal investimento em infraestrutura. Então,
com certeza vai ter investimentos em fábrica, a gente vai ter também investimentos em infraestrutura como o CD. Acho que a gente estava falando um pouquinho antes da inauguração que a gente teve muito CD aqui em São Paulo, alguns meses atrás. Então existe um grande investimento de infraestrutura, mas também de pessoas, de mídia, que acho que o nosso objetivo também é movimentar a indústria e movimentar a economia. Vocês, então, esperam dobrar o faturamento em relação a 2019? Então, a gente vai, já no comecinho do ano que vem, a gente vai estar duplicando o nosso faturamento versus 2019. E nosso objetivo é que até 2028 a gente duplique novamente o faturamento. Então, a gente vai ter quase que triplicado o tamanho da companhia num período de 8 anos. Vocês têm fábricas no Brasil? Como que é a estrutura da L'Oréal no Brasil hoje? Então, a gente poderia falar que a gente tem 4 sites na L'Oréal. A gente tem, obviamente, a sede que está no Rio de Janeiro, que inclusive está na região da Pequena África, que é uma região super importante da nossa cultura, né, e da nossa herança africana. Então depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas é uma região que está na nossa sede, que é super importante hoje para o Brasil. A gente tem muito próximo da nossa sede o nosso laboratório, o R&I, que é um dos 5 polos de desenvolvimento de produtos da L'Oréal no mundo, e que é super importante, é muito focado na parte de cabelo e pele. A gente tem a nossa fábrica em São Paulo, que é uma das maiores fábricas do mundo, do Grupo L'Oréal também, e é uma fábrica que, por um lado, ela é complexa no sentido que a gente trabalha praticamente todas as categorias. Geralmente as fábricas no mundo, elas trabalham uma categoria ou algumas marcas, e a gente consegue ter uma fábrica no Brasil que é espetacular, que tem uma super performance, mas ao mesmo tempo ela traz essa complexidade de ter uma fábrica que produz 95% do volume que a gente vende no Brasil. E também perto da região de São Paulo metropolitana tem o CD, em Jarinu, que é um CD que a gente inaugurou em 2021. E a região também, foi interessante trazer ele próximo da fábrica, porque a gente conseguiu reduzir as emissões de carbono em quase 25%, além de melhorar a agilidade na entrega do produto. Então, o que é interessante é que são 4 sites, cada um, obviamente, trabalhando com as comunidades que estão muito próximas de cada um deles, mas eles estão muito focados na estratégia da L'Oréal hoje nessa questão também de sustentabilidade e ter o mínimo de impacto possível no meio ambiente. Então, a gente posso te contar um pouquinho também sobre isso. Então, esse é hoje o momento como estão as nossas sedes, digamos, da L'Oréal no Brasil. E o Brasil tem marcas nacionais fortes, né, no ramo dos cosméticos da beleza, né? Tem a Natura e tem o Boticário, né? Como que isso afeta os planos da L'Oréal no país? Porque eu imagino que, não sei se é essa a realidade de todos os outros países que vocês atuam. Então, tem Natura, tem Boticário, mas tem Colorama e NL também, que inclusive fazem parte do nosso portfólio. São 2 marcas incríveis que a gente realmente é muito feliz de ter trazido elas para dentro da família L'Oréal, das nossas marcas, e elas têm um papel super importante porque elas realmente chegam em consumidores e na penetração de usuários que talvez outras marcas que a gente tem não chegam. Então, hoje a marca, por exemplo, Colorama é a marca queridinha das manicures, uma das marcas mais vendidas nos salões e perfumarias, e a marca Niel, por exemplo, Coriton, é a marca número 1 de hair color no Brasil, né, de coloração. Então, são marcas que têm um papel importante. E falando especificamente de alguns players locais, como Boticário e Natura, acho que é super saudável para o mercado. Acho que eles fazem com que a L'Oréal seja cada vez melhor, porque é um tipo de concorrência que não deixa a gente estar numa zona de conforto e relaxar. Então, realmente são concorrentes muito bons, com produtos muito bons, marcas muito fortes, mas acho que elas fazem também a L'Oréal ser forte. E obviamente que, como você comentou, acho que diferentes regiões tem diferentes players, mas esse efeito que a gente tem no Brasil, de ter 2 players tão grandes, tão fortes e tão enraizados no Brasil, é um tema bastante Brasil. Mas a gente super dá as boas-vindas para a concorrência. Acho que é saudável para o mercado e também para o consumidor de ter mais opções. E qual que é o carro-chefe da L'Oréal no Brasil hoje? Depende. A gente tem a L'Oréal, ela atua em 4 divisões. Então, o carro-chefe ele pode variar de divisão para divisão. Então, eu diria, por exemplo, hoje na divisão profissional, que tem marcas como Kerastase, L'Oréal Profissional e Hetkin, existe um momento de Kerastase, tá? Uma marca super forte, que é super desejada no Brasil, então está indo muito bem. A gente tem a divisão de beleza dermatológica, que trabalha com dermatologistas, cuidado da pele, e tem marcas que você vai conhecer como La Roche-Posay, Vichy, SkinCeuticals e CeraVe. Aqui eu te diria que as 4 marcas estão super dinâmicas, então é difícil falar qual que é o carro-chefe, todas elas estão indo muito bem. Na divisão de consumo, que tem marcas como L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline, Colorama e NL, também é um momento que as 5 marcas estão indo muito bem. Elseve realmente está tendo também um ano espetacular esse ano, é uma marca que
inclusive nas últimas leituras de participação de mercado, chega a estar na liderança em vários momentos, então é uma coisa que é incrível ter uma marca como a Elseve liderando o mercado brasileiro de cuidados para o cabelo. E tem a divisão de luxo no Brasil também, que tem produtos como Lancôme, Yves Saint Laurent, então tem fragrâncias também que são super vendidas, como La Vie Belle, que é uma das fragrâncias mais vendidas no Brasil, perfumes mais femininos mais vendidos. Então é difícil falar qual que é a marca que está puxando, eu diria que cada uma delas, cada uma das divisões contribui para a L'Oréal. Eu acho que isso faz a beleza da companhia, né? A gente não é dependente de uma divisão ou de uma marca, mas acho que essa somatória faz a L'Oréal muito forte como organização. E vocês, ainda pensando nos planos de vocês para 2024, tem aquisições no radar? Tem algum setor que vocês estão olhando? Acho que isso é uma muito boa pergunta, assim, porque as pessoas não conhecem muito da L'Oréal, né? A gente falou de algumas marcas alguns minutinhos atrás, mas a L'Oréal no mundo são 37 marcas que a gente tem. E só 3 são originais da L'Oréal, que são L'Oréal Paris, L'Oréal Profissional e Kerastase. As outras 34 marcas foram aquisições. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, sim, a gente está super aberto a fazer aquisições no Brasil e internacionais, que inclusive aquisições internacionais, como a Aesop, que a gente acabou de comprar da Natura, que é uma marca global, acaba tendo impacto positivo para o Brasil também, porque a gente começa a comercializar essa marca e vai querer expandir essa marca no Brasil. Então, tem o potencial de marcas que são compradas internacionalmente, mas localmente a gente também está interessado em fazer aquisições, não só de produtos, mas também de tecnologia. Hoje a L'Oréal é uma empresa que a gente se autodenomina uma empresa de beauty tech, então é importante a parte de produto, mas também a parte de como se conectar com o consumidor e fazer também que ocorra a transação através de experiência, seja em site, seja no offline. A gente também está olhando esse tipo de investimento. E a gente falou aqui sobre muitas possibilidades de crescimento, né, e como que esse é um mercado promissor, né? Por outro lado, o que você enxerga como os principais desafios, obstáculos para o crescimento da L'Oréal e para o crescimento desse setor no Brasil? Acho que talvez o principal desafio para a gente e é um desafio para empresas globais, é você se desconectar do consumidor local. Então, se me perguntar qual que é o grande desafio hoje, porque eu diria que a nível de mercado, é um mercado que a gente sabe que é consolidado, é o quarto maior mercado do mundo de beleza, que continua dinâmico até pela questão da autoestima da consumidora. Mas, de novo, quando a gente pega até a própria participação da L'Oréal, você estava comentando de concorrência, etc., a gente tem um espaço enorme para crescer. Então, eu diria que fatores macroeconômicos hoje não deveriam impactar o nosso potencial de crescimento. A gente vai continuar crescendo nos próximos anos. Mas essa questão de você se desconectar do consumidor que está nesse momento de transição, de transformação, talvez seja o grande risco. Por isso que talvez a nossa grande obsessão no curto prazo seja realmente conhecer mais da consumidora brasileira. E isso vem com esse tema também de entender essa diversidade que eu falei alguns minutos atrás, não é a mesma consumidora que você encontra em outros lugares do mundo, né? Então, a consumidora brasileira que tem descendência, né, diferente de outras regiões, a gente tem que, primeiro, viver essa consumidora dentro da organização. Então, existe um trabalho da L'Oréal hoje em dia quando a gente fala de conhecer o consumidor, não é só através de pesquisa. Para você conhecer o consumidor, você tem que ter toda essa diversidade do Brasil dentro da organização. Então, a gente passa por um momento agora de grande transformação da L'Oréal, onde a gente quer ter o máximo de diversidade, seja racial, seja cultural, até de gênero, na L'Oréal como organização. Depois vem, então, conhecendo esse consumidor e tendo esse consumidor dentro da L'Oréal, desenvolver produtos que atendam essa exigência. Então, te dei alguns exemplos, mas a gente vem com grandes lançamentos também e novos códigos de comunicação para esse consumidor mais diverso. E depois vem como eu me comunico com ele. Então, isso é interessante, porque você tendo essas pessoas trabalhando dentro da L'Oréal, não te ajudam só a desenvolver produto, mas qual que é a melhor forma de engajar com o consumidor. E também depois vem essa parte já que você é uma empresa responsável, como você também faz esse engajamento com as comunidades que representam as pessoas que trabalham hoje dentro da organização. Então, para mim, tudo começa com essa parte dessa obsessão de conhecer o consumidor. E acho que o dia que a gente não tiver essa obsessão, pode ter um grande risco no Brasil de a gente não perceber alguma tendência ou alguma coisa que está acontecendo e perder, então, esse movimento de crescimento que existe no Brasil. Em 2021, a cidade de Araçatuba foi dominada. A fita vai ser 1000 graus. Estamos com 15 carros blindados e só arma pesada. Vamos ficar falando o tempo todo por rádio. Nós taca fogo em ônibus, caminhão, nas rodovias, para não dar tempo de chegar reforço. Quem estiver passando por lá, a gente para, faz refém e fica com eles até o fim. Nessa hora, nós sobe 2 drones. Aqui na praça, nós estoura o Banco do Brasil.
Tem 100 milhões esperando por nós. Uma pá de joia. Vamos ter umas 3 horas pra pegar tudo e sair fora. Vamos meter eles de escudo humano em cima do carro. Os malucos não vão ser nem loucos de atirar nos reféns. Os caras vão ficar em choque. E já era, é tudo nosso. Mas alguma coisa impediu um dos maiores roubos da história do país. O documentário Cidade Dominada já está disponível no UOL e no YouTube de UOL Prime. Falando de diversidade, como que é a diversidade entre as lideranças na L'Oréal, por exemplo? Onde que vocês estão nesse tema? Então, a L'Oréal, sempre o tema de diversidade sempre foi parte muito da espinha dorsal da companhia. Tanto que os departamentos de diversidade e inclusão, digamos, de D&I, ele foi criado há mais de 15 anos no Grupo L'Oréal, que talvez há 15 anos atrás muitas companhias não falavam sobre essa temática. Obviamente que, dependendo do país e da região, o tema de diversidade ele pode mudar, né? Então, talvez na Europa hoje o esquema de refugiados, a questão de refugiados é muito importante, que talvez no Brasil não é tão relevante, né? E talvez na Argentina é muito importante a questão, por exemplo, do empoderamento feminino. No Brasil também é empoderamento feminino, mas no Brasil tem a questão de diversidade, a questão de inclusão racial também nas organizações. Então eu diria que, dependendo da região onde você está, o tema ele pode ter um foco maior. No caso do Brasil, que eu acabei de comentar, a questão de diversidade racial, mas também LGBT, a questão de empoderamento feminino. Então, hoje faz parte da nossa agenda, é fundamental. Quando você fala sobre o time de liderança hoje, acho que a gente está muito avançado no tema de gênero. Então, hoje mais de 50% da organização são mulheres, e quando a gente pega cargos de liderança, mais de 55% dos cargos de liderança hoje são mulheres na L'Oréal Brasil. O comitê executivo também, praticamente a metade hoje são mulheres. A gente vem avançando também bastante nos temas da questão de inclusão racial. Aqui a gente tem ainda bastante caminho para evoluir, mas hoje já 21% das nossas lideranças são ocupadas por pessoas que se autodeclaram negras e pardas. Então, está evoluindo, está evoluindo. Está em linha com a população brasileira, que é 56%? Não. Tem muita coisa para ser feita? Sim. Mas acho que a gente celebra também a transformação, né? Então, de onde a gente vem, onde a gente está hoje, onde a gente quer estar amanhã. Então, eu diria que a nível de liderança, gênero muito bem, a questão racial a gente tem um caminho ainda para evoluir. Então, hoje, aproximadamente 40% da companhia já se autodeclara parda negra, mas na parte de liderança eu acho que a gente ainda tem que acelerar. Inclusive, é uma das razões pelas quais a gente foi uma das empresas fundadoras do Mover, que é o Movimento de Equidade Racial, e onde o objetivo tem uma missão que é as companhias que fazem parte dela, que hoje são 49 companhias, é de gerar 10 mil novas posições de liderança de pessoas pardas e negras, e também que 3 milhões de pessoas sejam impactadas até 2030 positivamente em temas de empregabilidade, né? Então, existe esse movimento, a gente sabe que a gente não vai mudar do dia para a noite a situação que a gente encontrou hoje no Brasil, mas acho que as empresas têm um papel fundamental de fazer essa mudança. E na parte da sustentabilidade, olhando ali mais para o meio ambiente, né? Você falou sobre ser carbono neutro, né? Sim. Mas para onde mais que vocês estão olhando nesse tema? Então, a L'Oréal, a gente tem uma definição muito clara para o Brasil. Até 2030, 100% das nossas fórmulas vão ser biodegradáveis ou com zero impacto no meio ambiente. Então, daqui a pouco já. Então, já está nesse processo de transformação. 100% das nossas embalagens vão ser recicladas ou recicláveis até 2030. A gente tinha um objetivo até 2025 de que todos os sites da L'Oréal fossem CO2 neutro. A gente alcançou isso já no finalzinho do ano passado, começo desse ano, então a gente acelerou esse processo. E um caminho que a gente está olhando muito agora também é a questão do impacto de CO2, não só nos sites, mas quando a gente vai além. Então a gente começou a trabalhar essa questão também na parte de transporte, que no Brasil você tem muito transporte rodoviário, então hoje todo o transporte que é feito, que a gente chama de inbound, que é da nossa fábrica até o CD, a gente utiliza a energia verde, então são caminhões que são movidos a biometano, inclusive a gente vai ter a primeira estação de biometano avançada num CD no Brasil, que vai ser dentro da L'Oréal, inclusive acho que é um dos primeiros do mundo que vai ter essa questão com o biometano. E como a gente conseguiu fazer isso do nosso CD da nossa fábrica para o nosso CD, a gente começou a utilizar isso nas reuniões de final de ano com os nossos clientes. Então, como que a gente consegue levar essa parte de impacto no meio ambiente, não só com esses targets que são agressivos internamente, mas a gente começa também a influenciar toda a cadeia de abastecimento. E você está na L'Oréal desde 2012. Sim. Né?
e já teve alguns cargos de liderança, né, dentro da empresa. Na sua visão, qual característica assim, pessoal você julga que seja importante para um líder? Para um líder? Primeiro, a gente estava falando, inclusive, eu estava com outro líder que não posso falar o nome, mas a questão, acho que é da humildade, né? Você não subir muito a cabeça a questão de que você está num cargo muito, muito alto. Acho que e uma das formas de você pensar isso, e inclusive foi um tema que a gente conversou hoje de manhã, foi a questão de você saber o impacto que você pode ter com as decisões que você toma para as pessoas que trabalham na organização. Mas se você multiplicar isso pelas famílias, ou seja, você pega o número dos seus colaboradores e multiplica por familiares que estão na casa, as decisões que você toma podem ter muito impacto. Então, acho que isso te traz um nível de responsabilidade, de humildade, que é importante. E acho que essa nova geração também que está surgindo nas organizações, eles não estão tão preocupados com essa questão da hierarquia vertical, né? O poder hoje não significa muito para eles, mas a questão da proximidade, trabalhar junto com eles, é o que vai fazer a diferença e vai criar esse engajamento dessa geração que tá vindo. Então, tendo essa humildade, tendo responsabilidade, tendo essa questão de proximidade com os times, acho que são fatores super importantes. E no caso do Brasil, acho que essa paixão pelo Brasil, né? E essa questão de que o Brasil dê certo e querer vender o Brasil para o mundo, acho que hoje, pelo menos, o L'Oréal está fazendo uma grande diferença para mim e acho que para todos os colaboradores. E, por outro lado, na sua visão, assim, do que você se lembra, teve algum momento, assim, do maior erro que você cometeu na sua carreira, que você pensou, putz, o que vai acontecer agora? E, enfim, estamos aí, né? Não, sim, de novo, quando a gente fala sobre a questão de vulnerabilidade, de transparência, de todas as reuniões que eu tenho com os jovens talentos, os jovens que entram no L'Oréal no geral, o momento mais legal da conversa é quando eu começo a falar os momentos que eu mais errei, né? Porque a gente tem essa falsa imagem, talvez, inclusive até a mudança de nome, né? A gente era presidente ou diretor geral, agora é o cargo de CEO, né? E tem um pouco essa visão de super-heróis, né? Aquela pessoa que, sabe, tem um cargo super alto e que funciona tudo perfeitamente na família e que consegue fazer esporte, que consegue fazer tudo e nenhum prato cai. E muito pelo contrário, eu acho que a gente sofre bastante também como presidente de companhia. A gestão de tempo é difícil, às vezes a gente não consegue dar o tempo com a família que a gente gostaria, ou dedicar tempo para a gente, ou tem a pressão do trabalho. Então, geralmente hoje, eu diria que as melhores conversas que eu tenho é quando a gente consegue mostrar essa vulnerabilidade e mostra que a gente erra muito e que a gente não consegue fazer uma gestão perfeita das coisas, mas que a gente tenta fazer o melhor, né? Então, acho que isso cria uma certa proximidade e que as pessoas entendem, ok, então dá para trabalhar com você, eu posso ir na sua sala conversar. Inclusive, é muito bacana. Acho que essa quebra que a gente tem hoje em dia da hierarquia, que talvez no passado era muito vertical e hoje em dia é um grande time que quer alcançar grandes resultados. Então, eu diria que pelo menos isso para mim hoje é o que funciona e é o que me inspira também dentro do Grupo L'Oréal com outras lideranças. E um livro que você indicaria? Então, eu teve um livro que eu estou lendo ainda e eu volto muitas vezes, que em inglês seria Dying with Zero, ou Morrendo com Zero, né? Que fala um pouco sobre essa questão de aproveitar a vida, né? Que a gente vem talvez de uma geração dos nossos pais, que era a geração de economiza, aguarda, que algum dia pode acontecer alguma coisa. Mas isso você pode fazer, mas também você tem que aproveitar mais a vida, né? Que a gente está aprendendo muito isso com essa geração que tá chegando. E o conceito do livro é você praticamente não errar na herança, né? Então, a gente diz que herança é um erro de cálculo. Então, você tem que chegar o máximo possível com zero no final da sua vida. Isso vai ser talvez um indicador que você aproveitou ao máximo. Então, talvez é um dos livros hoje que eu estou de cabeceira e de vez em quando vou lá e vejo como que eu posso tentar otimizar um pouco o meu planejamento familiar e pessoal para realmente tentar deixar o mínimo de herança possível e realmente aproveitar o máximo possível com minhas filhas e com minha esposa. Qual?